Ela recebia R$ 2.200 por mês e mesmo assim decidiu fazer algo que muita gente acha impossível. Eu sou a Cisa e aqui você aprende a lidar melhor com seu dinheiro sem complicação e sem fórmula mágica. 50 anos, uma cozinha industrial, 25 anos no mesmo lugar. Sem herança, sem dinheiro sobrando, sem ninguém para salvar. Mas com um plano que está mudando a vida dela. E hoje eu vou te contar como ela fez isso. Fica comigo até o final, porque o que ela fez, talvez você também possa fazer. Mas antes de eu te contar o plano dela, eu preciso te contar quem ela é. E por que essa história é diferente de tudo que você já ouviu por aí? Irene tem 50 anos, trabalha em uma cozinha industrial desde que o filho era pequeno. Acorda às 5 da manhã, carrega panela, suporta calor, sorri para quem nem nota a presença dela. E no fim do mês, depois de tudo isso, ela recebia R$ 2.200. Irene e Luiz sempre souberam o valor do suor, de cada real. Nunca gastaram o que não tinham. Nunca deveram para ninguém. Com horas extras, férias e 13º, foram abatendo o financiamento do apartamento que tinham conseguido pelo Minha Casa Minha Vida. Em 15 anos quitaram tudo. Aquilo era deles, construído com as próprias mãos. Mas a vida tem um jeito cruel de cobrar os anos de esforço físico. Com 57 anos, Luiz começou a sentir o coração falhar. Vieram as consultas, os exames e o diagnóstico: insuficiência cardíaca. Ele foi afastado, depois aposentado por invalidez. E o que deveria ser um descanso merecido virou uma preocupação constante. Irene tinha 45 anos quando Luiz adoeceu. E foi nessa época que ela tomou uma decisão que pouca gente teria coragem de tomar naquela situação. Você consegue imaginar qual foi? Com uma parte do que Luiz recebeu ao se aposentar, compraram um carro. Não era luxo, não era para passear, nada disso. Era para emergência, porque com a condição cardíaca dele, esperar um táxi no meio da madrugada podia custar caro demais, podia custar a própria vida. Então compraram um Gol, antigo, mas muito conservado. Daqueles que o dono anterior tratava como se fosse membro da família. E aí veio algo que ninguém esperava. Irene foi tirar carteira de motorista com 45 anos. Não foi fácil e nem rápido, mas ela foi. Porque se Luiz precisasse dela ao volante, ela ia estar pronta. E com o tempo ela foi pegando confiança, foi gostando, foi sentindo que sabia o que estava fazendo. Naquele momento, ela não sabia que estava plantando uma semente que só ia brotar 5 anos depois. Mas antes de eu te contar o que aconteceu, eu preciso te mostrar como ficou a vida deles depois que o Luiz se aposentou. Porque é aí que a história começa a fazer sentido. Com o Luiz aposentado, a renda deles ficou assim. Irene recebia 2.200 por mês e Luiz recebia 1.800 de aposentadoria. 4.000 no total. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Você conhece muita gente que vive com 4.000 e não deve nada para ninguém? Porque Irene e Luiz não deviam. Eles tinham um apartamento quitado, as contas em dia e o nome limpo. Não tinham luxo, mas levavam uma vida tranquila, digna, com a consciência limpa de quem construiu o que tem com as próprias mãos. E uma caixinha no Nubank que Irene alimentava todo mês, em silêncio, sem contar para ninguém. Às vezes R$ 100, às vezes 200, nunca muito, mas sempre algo. E férias, ela não gastava. 13º, ela também não gastava. Ela guardava tudo, sem saber muito porquê, mas ela guardava. Há 5 anos. Mas por que ela estava guardando? O que ela estava esperando? É exatamente isso que eu vou te contar agora. Que tem uma coisa que não aparece em nenhuma planilha: o cansaço. Não o cansaço de um dia ruim, o cansaço acumulado de 25 anos fazendo a mesma coisa. Você também se sente assim? Acordar às 5 horas, pegar ônibus, ficar de pé numa cozinha quente e antes de dormir, ao se olhar no espelho, ver o rosto cansado, as mãos marcadas e pensar baixinho sem dizer para ninguém: quanto tempo mais? Mas eu preciso deixar claro algo muito importante. Irene não estava cansada de trabalhar, ela estava cansada daquele trabalho. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Ela não queria parar de trabalhar, ela queria trabalhar diferente, no próprio ritmo, sem depender de um ponto, de um chefe, de um turno fixo. Ela queria trabalhar e viver ao mesmo tempo. E foi no domingo que a resposta apareceu, numa conversa que ela não esperava ter. O filho de Irene se chama Fabiano. Tinha 25 anos, jovem, determinado, trabalhava como motorista de Uber, mas havia um detalhe que pesava no bolso dele todo mês. Fabiano não tinha carro próprio
Então alugava um de um conhecido. Presta atenção nisso, 2.000 todo mês, indo para o bolso de outra pessoa. Ele nunca tinha parado para pensar nisso de outro jeito. Era o custo de trabalhar e pronto. Até aquele domingo, quando ele percebeu que a mãe estava cansada. Fabiano ficou quieto, olhando por um tempo para Irene e falou: Mãe, eu estou juntando dinheiro para comprar meu próprio carro. Já tenho uma parte guardada. Mas enquanto eu não compro o meu, eu pago 2.000 por mês de aluguel para um cara. Aí eu fiquei pensando, e se a senhora comprasse um carro? O plano é o seguinte, mãe, eu pagaria o aluguel para a senhora, em vez de ir para o bolso de outra pessoa. Esse dinheiro serviria para quitar a prestação do carro. Quando o carro estivesse quitado, eu compraria o meu, porque eu já estou juntando dinheiro. E a senhora ficaria com o seu, livre. O carro viraria uma ferramenta de trabalho. A senhora poderia sair do trabalho que tanto te cansa e fazer o teu próprio horário. Continuar trabalhando, mas com os horários livres. Mãe, eu conheço muita gente que faz entrega para Shopee, Mercado Livre, iFood. Tem gente tirando 3.000, 4.000, 5.000 por mês só com entrega. Tem aplicativo de transporte que só aceita motorista mulher, só atende passageira mulher. A senhora poderia trabalhar com isso também. A senhora escolhe quanto quer ganhar, escolhe quantas horas quer trabalhar por dia, faz o próprio horário. Não tem chefe, não tem ponto, não tem cozinha quente. Se a senhora quiser trabalhar segunda, quarta e sexta, trabalhe. Se quiser trabalhar só de manhã, todo dia, trabalhe. Se quiser folgar quando o pai precisar, folga. Essa parte é importante. Irene ficou em silêncio por um tempo longo. Era aquela mistura confusa de quando algo parece fazer sentido, mas o medo fala mais alto. Muita gente olha para um carro e vê um gasto. Outras pessoas olham e veem uma ferramenta. A diferença está na intenção. Irene não dormiu direito naquela noite, a cabeça não parava. Eram tantos questionamentos. E se eu não conseguir o financiamento? E se o Fabiano não conseguir pagar um mês? E se o carro der problema? E se der errado e eu ficar com a dívida? Esse é o momento que eu preciso pausar e falar com você diretamente. Porque essas dúvidas de Irene são reais, são legítimas, são importantes. Não eram frescura, não. Não eram falta de coragem. Era uma mulher de 50 anos sendo honesta consigo mesma sobre os riscos. E eu não vou ficar aqui te dizendo que é fácil, porque não é. Financiamento tem juros, tem parcela. E parcela não espera o mês ser ruim, não. Mas Irene fez o que sempre fazia quando precisava pensar. Ficou quieta e conversou com Luiz. O marido, como sempre, ouviu com cuidado. Irene, você tem reserva, você tem gol, tem carteira e sabe dirigir. O risco existe? Existe. Mas o risco de continuar igual também existe. Luiz não era um homem de palavras bonitas, mas era um homem de pensamento claro. E dessa vez ele tinha razão nos dois lados. É aqui que muda tudo. Porque quando Irene foi sentar para fazer as contas de verdade, ela se surpreendeu com o que viu. Quando ela somou tudo, 5 anos de economia silenciosa, o número que apareceu na tela do celular foi maior do que ela esperava. E o Gol valia em torno de 18 a 22 mil no mercado. Ela tinha entrada, ela tinha base, ela tinha mais do que imaginar. E eu sei que muita gente está pensando agora: ah, mas eu não tenho 5 anos de economia guardada. Tá bem, então começa hoje. E Irene não guardou porque era fácil. Ela guardou porque decidiu que ia guardar todo mês, sem falhar. E tem mais. Você tem alguma coisa parada que vale dinheiro? Porque às vezes a entrada que você precisa já está dentro de casa, esperando você enxergar. Preste atenção nisso. Irene e Fabiano sentaram juntos e fizeram as contas, de verdade, com papel e caneta. Um carro semi-novo, com 2 a 3 anos de uso, simples, econômico, funcional, custava em torno de 60 a 65 mil. Com a reserva que ela tinha juntado, mais o valor do Gol, a entrada estava garantida. E aqui entra uma dúvida que muita gente tem. O banco financia para quem ganha 2.200? A resposta é: depende. Depende do valor financiado, do prazo, do histórico, do crédito e de quanto você dá de entrada. Irene não tinha dívidas, pagava tudo em dia, tinha um nome limpo. E com uma entrada boa, o valor financiado ficou dentro do que o salário dela comportava. Não foi fácil, teve que apresentar documentos, explicar a situação, negociar, mas foi possível. Nome limpo e entrada boa abrem portas que muita gente acha que estão fechadas. As parcelas ficariam em torno de R$ 1.100 a R$ 1.400 por mês, em 48 meses.
E o plano era esse. Fabiano pagaria 2.000 por mês para usar o carro durante a semana. Exatamente o que ele já pagava de aluguel para um desconhecido. Só que agora, esse dinheiro ficaria dentro de casa. Esse valor cobriria prestação. Com uma sobra pequena, o salário de Irene na cozinha continuava cobrindo as despesas de casa. Ela não ia sair do emprego, não ainda. E férias e 13º, eles iriam garantir os impostos do carro. Já estava previsto, já estava calculado. Essa parte é importante. O plano não era rápido, era para 4 anos, mas era sólido, era real, era sustentável. E tinha um detalhe que fazia toda a diferença. Aos finais de semana, o carro seria dela. Fabiano trabalhava de segunda a sexta, deixava o carro na sexta-noite. E no sábado, Irene iria trabalhar também, se ela quisesse, fazendo entregas, rodando aplicativo, aprendendo o ritmo, pegando o jeito. Não era pressão, era estratégia. O objetivo dela não era só quitar em 4 anos, era quitar em 3. E aqui eu já vou antecipar uma coisa que muita gente pensa, mas carro desvaloriza. Não era melhor comprar algo mais barato? Isso é verdade? É, todo carro desvaloriza. Mas só é problema quando o carro é consumo. Quando você compra para ostentar, a desvalorização dói porque o carro não ia gerar nada. Quando o carro é ferramenta de trabalho, é diferente. Irene precisava de um carro que funcionasse, que fosse confiável, que coubesse na realidade dela. E um seminovo, com 2 a 3 anos de uso, resolve tudo isso por um custo bem menor que um carro zero. Um carro mais novo e bem conservado tende a ter menos manutenção no início, e era exatamente isso que ela precisava. Porque quando a sua renda depende desse carro rodar, ele não pode parar. E tem mais, quando Irene terminasse de pagar o financiamento, o carro ainda teria muito pela frente. Ela não ia quitar um carro destruído, ela ia quitar uma ferramenta que ainda tinha anos de uso pela frente. Não foi vaidade, foi cálculo. A escolha foi feita sem emoção. Irene e Fabiano pesquisaram qual carro tem menor custo de manutenção, qual tem melhor consumo, qual é mais indicado para quem vai rodar muito. A resposta levou eles para um carro popular com 2 anos de uso, confiável, econômico, sem frescura. Era o carro certo para a pessoa certa. E quando ela assinou o contrato, ela não sorriu de empolgação, ela respirou fundo, como alguém que tomou uma decisão séria e sabia exatamente o que estava fazendo. Fabiano começou a trabalhar com o carro na semana seguinte e no fim do primeiro mês ele depositou 2.000 na conta da mãe. Irene olhou para aquele extrato por um tempo. Era o mesmo valor que ele antes mandava para o bolso de um desconhecido, mas agora estava ali, na conta dela. A prestação foi paga, sobrou um pouco e no sábado seguinte Irene pegou o carro. E no fim daquele sábado ela tinha feito um dinheiro a mais, não muito, mas suficiente para bater um pouco mais do financiamento naquele mês. O plano estava funcionando, não mudou de uma vez, eu preciso deixar isso claro. Irene continuou acordando 5 horas, continuou pegando ônibus, continuou na cozinha de segunda a sexta, mas alguma coisa mudou dentro dela, porque agora ela tinha um plano dela, com começo, meio e fim, com data marcada. Quitar o carro em 3 anos, negociar a saída da empresa, receber o FGTS como uma reserva de segurança, se formalizar como MEI para não perder a aposentadoria futura e trabalhar para ela mesma com liberdade de horário, fazendo mais do que recebia numa cozinha. Esse era o plano, não era rápido, mas era dela. Pensado, calculado, sustentável. A irmã da Irene, ouvindo a história dela, questionou: mas você tinha uma reserva, Irene? Eu não tenho nada guardado. Irene pensou antes de responder. Eu também não tinha nada até o dia que decidi ter. Essa é a frase que eu quero que você carregue dessa história. Eu também não tinha nada até o dia que decidi ter. Porque a transformação de Irene não começou quando ela comprou o carro. Começou muito antes, em silêncio, em camadas. Primeiro, olhou para o que saía todo mês e viu onde havia espaço. Depois, ela criou o hábito de guardar pouco, mas todo mês, sem falhar. Então, ela respeitou o processo. 5 anos guardando, sem saber exatamente para quê, mas guardando. E por fim, quando a oportunidade apareceu, ela tinha base para agir. Não dependeu de sorte, não dependeu de ninguém. Dependeu do que ela mesma tinha construído. Isso não é genialidade, isso não é privilégio, é consistência. É olhar para a realidade com honestidade e tomar uma decisão diferente. E aqui eu preciso deixar uma coisa muito clara.
Irene não estava atrás de riqueza. Ela queria aliviar o peso de tantos anos trabalhando na mesma coisa. Estava ficando muito cansativo. Ela estava cansada daquele trabalho, mas ela queria fazer seus próprios horários. Ela queria continuar trabalhando. Ela queria que o esforço dela gerasse mais do que uma cozinha pagava. Ela queria ter poder de escolha. E foi exatamente isso que ela foi buscar. Passo a passo, com paciência, com plano. Irene tem 52 anos agora. Ainda está na cozinha, mas diferente por dentro. O plano está em andamento. O financiamento corre. Fabiano paga todo mês. Os sábados são dela. E a cada mês que passa, ela bate um pouco mais. O objetivo de quitar em 3 anos está no caminho. Quando chegar lá, ela vai sentar com a empresa, negociar a saída e sair com o FGTS no bolso como reserva de segurança. Vai se formalizar como MEI? Vai. E vai continuar contribuindo para o INSS. Vai garantir a aposentadoria futura e vai trabalhar para ela mesma, com um carro quitado, com liberdade de horário, fazendo entregas, rodando aplicativo, escolhendo os próprios dias, recebendo mais do que recebia numa cozinha. E Luiz vive mais tranquilo, não porque ficaram ricos, mas porque a mulher que ele ama está mais livre, está com um plano, está construindo. E você pode estar pensando, mas o gol não era para emergência? Tudo isso foi combinado com o filho. Faça chuva ou faça sol, Fabiano estaria pronto para atender o pai no mesmo horário. Corria esse risco com isso? Sim, claro, mas eles toparam o desafio. Era por pouco tempo. Essa história não é sobre carro, nunca foi. É sobre o que acontece quando uma pessoa que o mundo ensinou a não esperar muito decide olhar para a realidade com outros olhos. Irene não tinha curso de finanças, nem investimento sofisticado. Não tinha herança. Ela tinha uma cozinha que cansava o corpo, um marido que ela amava, um filho que acreditava nela e uma caixinha no Nubank que ela alimentava todo mês sem fazer alarde. E um plano simples, mas dela. Agora eu te pergunto de verdade, qual é o seu plano? Não precisa ser grande, não precisa ser para amanhã. A moral dessa história não é que você vai sair hoje comprando carro, mas é você olhar diferente diante da situação que você está. Está se sentindo cansado? Você está numa situação difícil? Está num emprego que não quer estar? Se planeje porque é planejando que as coisas acontecem de um jeito certo. Você escolhe o seu caminho, correto? Mas escolhe de uma maneira estruturada, usando um plano. Não precisa ser grande, mas precisa ser seu, pensado, honesto e com os olhos abertos. Porque a história de Irene prova que não é que tudo vai dar certo, é que nada muda se você não tentar. E que às vezes o primeiro passo é só parar de achar que o passo é grande demais para você dar. Ela não comprou um carro, ela comprou um direito de escolher. Ela comprou a liberdade dela. Se essa história faz sentido para você, manda para alguém que também precisa enxergar isso. Faz essa pergunta para você: como eu uso melhor o que eu já tenho? A resposta pode te surpreender. Até o próximo vídeo.